o início da gravação. Ó, beleza, já começou aqui. Então tá, pessoal, sejam bem-vindos à aula de projetos elétricos prediais aqui, né? Como eu estava falando antes, hoje eu vou ser seu professor. Meu nome é Pablo e eu estou substituindo hoje essa aula aqui em especial aqui, o professor Paulo, que ele ainda está de férias, tá? Daí, né, lembrando aí, né, para o pessoal que não está assistindo, que depois vai pegar a gravação, eu vou passar para ele, né, que hoje eu olhei aqui e vi que tem duas atividades, né? Então eu vou falar sobre a atividade um aqui, né? Eu não me lembro qual que é a extensão dela aqui. Se der para falar dela em apenas uma aula, ok, a gente já fecha aqui, tá bom? E eu sei que, pelo menos pela primeira aula aqui, e outra coisa, deixa eu até compartilhar aqui, ó, para alertar vocês. Eu vi aqui, ó, que só tem postado essa primeira aula aqui, ó, que foi dia 6 de dezembro. Então, não está postado a do dia 13 de dezembro e nem do dia 20. Então, essa aula de hoje é a quarta aula. Então, tem duas aulas aí que ainda não, né, não foram postadas. Eu vou verificar aqui, até verifiquei que a monitora em questão é Flaviana. Aí eu vou verificar o porquê que não foi postado e tal, para eu já restabelecer o máximo, né, vamos dizer, o máximo, não, o mínimo de tempo possível para vocês, né, conseguir assistir as outras duas aulas. É porque eu não tenho acesso a ela aqui, aí eu não, como eu não tenho acesso, né, eu não posso colocar o link aqui. Aí eu vou pedir para a Flaviane dar uma olhada lá e daí postar aqui, tá bom? Então vamos continuar aqui. E eu vou passar para o professor Paulo, né, o que que a gente fez hoje de atividade. Beleza, vamos lá. Vamos. Então, nós temos a situação de aprendizagem 1, a situação de aprendizagem 2, e tem a folha de resposta. Deixa eu só responder aqui, ó. A gente falando na Flaviane, ela não vai morrer esse ano, não. Ela acabou de me perguntar aqui, ó, mandou no Teams aqui. Deixa eu só responder ela aqui. Beleza, já respondi ela aqui. Então, são duas atividades, essa outra aqui ela está ocultada, então com certeza ele não está considerando ela aqui, não. Aí, geralmente, recuperação, ele só... Geralmente é o monitor que libera, mas aí só se, né, alguém ficar em recuperação, né? Então, esse fórum aqui, a princípio, ele não vai ser considerado, né? Por isso que ele está oculto, e a SAP, né, Situação de Aprendizagem 2, também não. Então, para essa turma aqui é a 1. Beleza. Eu já até tinha baixado aqui para... Eu baixei a situação 1, só faltou eu baixar a folha aqui. Deixa eu baixar a folha aqui. Então tem a... Ó, olha só o que eu disse aqui, ó. Tem a planta arquitetônica. Então, geralmente... E ela está aqui só em PDF. Depois eu vou falar para o professor Paulo, né, para ele colocar aqui também, né? Geralmente quem coloca esses materiais aqui são os monitores, né? Então eu pedi para ele colocar a versão em DWG. Se eu não me engano, eu tenho ela aqui. Eu tenho uma pasta aqui que eu guardo todas as atividades, né, as tarefas aqui, eu faço análise, né, para trazer o máximo de eficiência aqui para vocês. Deixa eu perguntar uma coisa aí para vocês que estão online aí. Entendi. É porque o link, é porque ela está perguntando que tem alguns de vocês que não estão conseguindo entrar na aula, é porque eu pedi para alterar o link. Porque o link que estava aqui era o link do professor Paulo. Na próxima semana ele vai valer. O link atual é outro. Eu vou até mandar aqui para Flaviane.
Eu só responder ela aqui. Esse link de hoje, pessoal, só vai valer hoje, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Então, isso. Então tem que Copiar, colocar no grupo. copiar link. Tem que colocar no grupo, porque tem gente que não está conseguindo entrar, não. Eu enviei aqui para Flaviane. Pede para ela colocar lá no grupo, lá do final 961, que é o nosso grupo, né? O nosso grupo oficial no Ela Zap. falou aqui que já vai enviar. Isso. Eu vou avisar aqui. É porque eu já alterei na própria plataforma aqui. É porque eu não sei se vocês perceberam, eu estou usando o link de outro professor aqui, porque senão eu não conseguiria entrar para ministrar a aula de vocês. Então tá. Aí o link tá na. Vocês têm que entrar pelo link da plataforma aqui. Mas aí, próxima semana, eu vou voltar, vou colocar o link anterior, tá? Então eu tive muita sorte ao entrar aí, viu? Foi, não, é porque você conseguiu entrar porque você entrou pela plataforma. Pela plataforma. Você não entrou pelo link que tá salvo lá, não. Não, disponível, É porque eu entendi. tive que mudar, porque senão não. É como eu não tenho. Como a sala é do professor Paulo, né? Aí geralmente outro professor não tem acesso. É por isso que eu mudei aqui. Aí eu pedi para esse professor me emprestar o link dele, né? Aí eu peguei e mudei o link aqui para vocês conseguirem assistir minha aula. Então vamos lá. Então eu já baixei a situação de aprendizagem, né? É só vocês clicarem aqui, ó, e baixarem um arquivo em PDF aqui, que tem as instruções dela. Aqui é o link de envio, né? Aqui é o link da folha de resposta. É igual eu falei, ó. Aqui tem um PDF. Eu vou ver se eu consigo ele em DWG, que aí fica melhor para vocês. Deixa eu fazer aqui o download da pasta. É porque nossa, eu baixei muita coisa aqui, porque eu estou substituindo alguns professores. Aqui ele abriu em PDF, não serve, não? Serve, sim. Beleza, já extraí aqui, que tem um arquivo em Word, né? E tem a planta arquitetônica. Aí vamos ver qual que é a tarefa aí. Deixa eu buscar aqui na SAP 1, que é essa. Deixa eu ver se é isso mesmo. Beleza. Bom, eu acho que é isso. Vamos abrir a folha aqui. Eu estou vendo duas plantas iguais. Essa daqui é esse arquivo aqui, ó. Aí eles copiaram a planta aqui, fazer o lançamento dos pontos de energia. Ok. Aí dá até um exemplo aqui, ó. Circuito 1 tem 8 luminárias de LED com potência de 9 watts, total, né, de 72 watts aí. Ok, 9 vezes 8, isso mesmo. Vamos lá. Mas vamos antes ver primeiro qual que é a tarefa aí. Eu vou abrir um arquivo aqui. Deixa eu achar ele aqui. E aí, dependendo, porque tem uns desenhos muito bons aqui, porque aí, dependendo do desenho aqui, isso daqui, ó, que é importante, ó, enquanto a gente estiver
fazendo as atividades aqui. Vocês lembram se o professor Paulo falou do cálculo? Tem um cálculo que a gente tem na NBS 5410, e é um cálculo que, né, ele fala sobre o circuito de iluminação, que, por exemplo, que seções que eu vou utilizar. E tem esse daqui, ó, que fala do critério de previsão de cargas. Ele já falou disso para vocês ou não? Não, não estou lembrado, não. Não, não, beleza. Então, aí no decorrer da aula, quando, né, eu achar que dá para a gente fazer essa observação, aí eu já fiz um resumo aqui. Beleza. Deixa eu ver se eu já abri a situação de aprendizagem. Não, ainda não. E aqui a planta arquitetônica. Já vou deixar ela aberta. Ok. Tem algum áudio aí que tá. Deixa eu ver qual aqui tá vazando aqui. Ah, não, agora ficou mudo aqui, beleza. Era o meu. Ah, não, beleza. Vamos lá. Aqui que é a tal da TAS Engenharia. Eu estava confundindo, estava dando uma aula agorinha aqui, eu já estava confundindo o nome das empresas. Estava falando que a empresa de imóveis lá era a TAS Engenharia. Beleza. Então vamos lá. Essa aqui é a situação de aprendizagem. Geralmente, né, o professor já deve ter falado isso desde lá do início, quando vocês fizeram comunicação oral escrita, né? Geralmente existe uma situação problema, né? Toda situação problema, vou dar aqui uma de psicólogo, né? Existe uma dor, né? E essa dor, você tem que buscar o quê? Tirar essa dor, Professor, né? Se fosse uma dor... sim, pois não. o Samuel tá pedindo para aceitar ele aí. Tem algum pedido aí para entrar? Ah, é porque aqui a sala deve estar configurada como. Mas tem um negócio aqui. Pelo menos. Deixa eu ver. Acho que é aqui, ó. Opções de reunião. Uai. Será que ele tá entrando no link certo? Ó? Tá vendo isso aqui, ó? Quem pode ignorar o lobby? Aí, quando isso aqui tá marcado, quer dizer que eu não preciso dar autorização para você entrar na live. Isso. Aí, geralmente, eu deixo isso aqui, ó. Eu acho que o Samuel, né? Isso. Eu acho que ele tá tentando ainda entrar no link antigo. Porque aqui, ó, eu fiz esse link só para essa aula, né? Aí eu já deixei configurado assim, ó, porque aí eu não preciso dar autorização, não. Eu já é estranho. E aqui, ó, não tá mostrando que tem alguém pedindo autorização, não. Eu tô achando que ele ainda tá tentando entrar no link anterior, original da sala. Pois é, eu pedi para ele aqui entrar no link que a Flaviane mandou, sabe? Porque entra Aham, automático, né? Eu falei para ele. não, beleza. Obrigado, viu? Então vamos lá. Então a empresa tá, então a situação, né, igual eu estava falando antes aí, toda toda função, por exemplo, de eletricista, de eletrotécnico, médico, toda e qualquer profissão, existe uma dor, né? Ou seja, se você está precisando, né, não, tá doendo meu braço, eu vou, o quê? Eu vou geralmente no CAIS aí, que provavelmente, né, o o generalista lá, o médico o geral, né? Ele vai te encaminhar. Ah, se é uma dor no braço, às vezes é problema no sistema ósseo aí, daí ele vai, sei lá, te mandar para um ortopedista e daí ele vai procurar solucionar esse problema.
Do mesmo jeito, minha casa não tem instalação elétrica. Então, eu soluciono essa dor, né, na forma, né, de ou contratando um eletrotécnico ou um engenheiro para ele fazer esse projeto ou fazer a execução, né, para ele solucionar. Então, a situação de aprendizagem, né, a SAP, ela entra nesse contexto aí. Então, existe uma situação, um problema, e daí o profissional ele vai buscar solucionar esse problema. Então, beleza, a empresa TAS Engenharia trabalha no segmento de projetos multidisciplinares, né? Então, se é multidisciplinar em engenharia, provavelmente, né, dependendo se é uma construtora, então ela trabalha na parte civil, né, que é construindo casas, provavelmente tem um departamento também, além de um departamento civil, tem um departamento elétrico, que aí cuida da parte elétrica, tem um pessoal lá da mecânica que cuida de, por exemplo, vamos supor que a organização Jaime Câmara está precisando que o CPD, né, o Centro de Processamento de Dados dela, seja refrigerado. Provavelmente, né, um CPD ele precisa ser refrigerado. Então, pessoal, você só não esquece de colocar o mútuo aí no o mute. Em quem tiver aberto aí. Beleza. Então, você precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Porque uma construtora tem um pessoal que faz a construção das casas, ou dos galpões, né? Ou, por exemplo, dos postes. Eu trabalhei numa empresa que tanto fazia projeto elétrico, né? Predial, condomínio fechado, industrial, e também eles construíam postes de distribuição de energia. Os postes de distribuição de energia, a gente tem de 9 metros, aí vai aumentando de 1 em 1 metro. Aí tem de 9, 10, 11, 12, 13, até 14 metros. Então, eles constroem o poste de concreto armado e depois fornecem para as empresas de engenharia, as terceirizadas, né, e a concessionária de energia, esses postes para que o pessoal possa construir essa infraestrutura. Então, sempre tem uma equipe multidisciplinar. Quem constrói o poste geralmente é o pessoal da civil, né? Quem faz a instalação do poste é o pessoal lá da elétrica que tem treinamento com guindalto hidráulico, né? Para fazer o que eles chamam de plantar o poste. Então, essa equipe multidisciplinar, ela é especializada em cada área, na área de construção do imóvel, na área da construção e planejamento e projeto da parte elétrica, né? O que é um projeto elétrico? Provavelmente, como a gente está na quarta aula, creio eu que o professor Paulo ele deve ter. Eu vou até abrir um aqui, um genérico que eu tenho aqui. Vou abrir com um genérico, resumindo aqui, né, para a gente já entrar, como se diz, setar a mente aqui, né? O projeto elétrico, o próprio nome já diz, é uma projeção. É uma projeção no campo das ideias. Que tipo de ideia? É um desenho, né? Tem um desenho técnico, eu tenho a planta baixa, né? Eu tenho, já que é o projeto elétrico, eu tenho a simbologia, que aí o professor Paulo deve ter falado lá, a NBR 5444, né? A simbologia padrão. Vocês olhando aqui, vocês já estão observando que tem um neutro, tem um retorno M, esse retorno provavelmente é do interruptor, aqui ó, o interruptor. Esse interruptor ele tem 3 teclas. Esse 1 aqui é para dizer que ele faz parte do circuito 1. Então, existe toda uma simbologia, os signos, né? Que o projetista, que o eletricista, todos da área da elétrica, já bate o olho e já sabe. Opa, aqui é uma luminária. Aqui está falando da potência. Aqui ele está falando, é o circuito onde essa luminária está instalada, o disjuntor que opera ele. Aqui é o comando. Ó, tanto é ó, que vai o neutro na luminária e vem aqui aí desce para o interruptor, né? Ou sobe, né? Dependendo do referencial, né? Sobe
para a luminária aqui. Essa luminária, como ela está de canto aqui, ela é do formato de arandela. Isso aqui é um posto de combustível, né? Tem a parte da loja de conveniência, tem a parte aqui, ó, o macaco hidráulico aqui da troca de óleo, né? Então, o projeto elétrico é uma projeção no campo do desenho, ou seja, desenho simples, que aí o projetista, o eletricista enxerga aqui e ele já identifica de cara. E também no campo dos cálculos. Eu tenho aqui um cálculo de demanda em que eu vou falar, em que eu vou considerar a iluminação, né, a iluminação geral do circuito, eu vou considerar as TUEs, né, tomadas de uso específico, como é o caso do circuito B aqui, ó, no algoritmo aqui, fala de circuitos de aquecimento do tipo chuveiro elétrico, né? Então, já é um uso específico. Eu tenho circuitos de uso geral, ou seja, tomadas, né, pontos de força de potência baixa, e lá na 5410, se não me falha a memória, tomada de uso geral, se eu não me engano, é até 1.000. Se eu não me engano, acho que até 1.000 é 1.200 watts. Acima desse valor, eu já começo a considerar ela como tomada de uso específico. Aí, quando ela é de uso específico, eu tenho um disjuntor apenas para aquele circuito. Quando ela é geral, eu posso ter duas ou mais tomadas e elas respondem ao mesmo disjuntor. E o disjuntor é o quê? É um circuito, é um dispositivo de proteção, né? Que faz parte da proteção do circuito. Então, o projeto é isso. Eu construo ele primeiro desenhando, calculando, para depois eu executar ele no mundo real, executar ele na prática. Então, ele é uma projeção do que vai ser aplicado aí na prática. Beleza. Aí, atuando no mercado desde 2008, tendo como principal foco a construção civil, possuindo grande experiência em projetos residenciais. Aí, a TASO foi contratada para desenvolver o projeto de engenharia de uma unidade residencial, né? Quando fala assim, quer dizer que é uma casa. É situada em Salvador, Bahia, onde a tensão de fornecimento, ó, isso daqui, ele é pegadinha do malandro, todo o curso. Todo mundo cai. Não é porque, não, o pessoal está fazendo um curso de eletricista, né? Só o eletricista que cai. O eletrotécnico, o engenheiro eletricista não vai cair. Todo mundo cai nessa pegadinha aqui, ó. Aqui, quando mostra 220/127 volts, essa primeira tensão, geralmente é a primeira, que é essa que aparece aqui, chama-se tensão de linha. Professor, isso é de comer ou passar no cabelo? Calma. Vamos por partes aí. Geralmente aqui é a tensão de linha e a segunda, depois da barra aqui, é a tensão de fase. Ah, já para colocar vocês no contexto aí, geralmente, quando, por exemplo, se é uma residência aí, o transformador, do lado lá 13,8, esse transformador, geralmente o diagrama unifilar, ele vai estar desenhado assim, ó. Até o de projeto. Geralmente eles colocam duas circunferências aqui, né? Às vezes eles colocam uma circunferência até, eu vou desenhar um pouco diferente, ó. Uma maior e uma menor aqui. Aí eles vêm e desenham um triângulo aqui. E depois, na circunferência menor, desenha um Y aqui, que é o estrela. Aqui é a parte de 13,8 kilovolts. Na parte triângulo, eu só tenho tensão de linha. O que que é isso, professor? Nos vértices aqui do triângulo, eu tenho fase A, fase B e fase C. Cada uma dessas fases da 13,8 aqui, ela tem aproximadamente, a fase A, por exemplo, ela tem aproximadamente 7.965, se não me falha a memória, volts. Aí, isso daqui é tensão de fase, ou seja, apenas na fase A eu tenho 7.965
13.965, quando é o chamado circuito 13.8. Se eu multiplicar por raiz quadrada de 3, vou pegar aqui, ó, deixa eu só mudar um negócio aqui. Deixa eu ver. Aproximado. Agora vai dar certo. Se eu pegar, ó, 7.965 vezes a raiz quadrada de 3, olha, ó, 13.795. Se a gente aproximar, né, vai dar 13,8 quilo, né? Quando eu, aqui é a vírgula, né? Quando eu diminuo a casa aqui, ó, a vírgula, uma casa, se eu diminuir ela, a potência de 10 ela vai aumentando a quantidade de casas que eu diminuí. Então, vezes 10 a menos 1, vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 3. Então, vai ficar aproximadamente 13,8 kV, né? Ah, professor, então quer dizer que a tensão entre no lado de média tensão, na MT, ó, no lado triângulo aqui, ó, MT, né, entre A e B, aí que é o tal dos 13,8 kV. Então, eu só tenho tensões de linha. Por quê? Porque é um nível de tensão alto em que, obviamente, eu não vou ligar nenhum equipamento. Esse nível de tensão ele é alto para eu conseguir transportar energia com o mínimo de queda de tensão, com o mínimo de diminuição de tensão. Quando eu chego no transformador ou da rua ou o transformador da empresa, até aqui eu transportei energia. No lado aqui em estrela, aí sim eu tenho tensões de linha e eu tenho tensões de fase. Aí aqui eu vou ter a fase A, aqui eu vou ter a fase B, e aqui eu vou ter a fase C. E entre as bobinas da fase A, bobina da fase B e bobina da fase C, ela vai estar aterrada. E essa bobina no transformador, ela vai ser chamada de neutro. Aqui o neutro ele é aterrado. E ele é aterrado justamente para forçar com que o neutro seja neutro, ou seja, o potencial elétrico zero. Aí quando eu ligo um chuveiro, por exemplo, no circuito A, monofásico, um chuveiro aqui, ó, vamos pegar uma resistência aqui. Ligo na fase A. E aí depois eu ligo ele no neutro, que lá na rua vai estar esse neutro aterrado. Aí eu vou ter a tensão de linha. Para esse caso aqui, ó, no caso essa tensão aqui, ela é 127 volts. Eu coloquei 12, né? Aí complica, né? 127 volts. Tensão entre A e o neutro, entre a fase B e o neutro, ou entre a fase C e o neutro. Aí por isso que tem essa nomenclatura aqui. Aqui o segundo aqui é a tensão de fase, ou seja, monofásica, e aqui é a tensão de linha. Muita gente acha, acredite, gente, eu assim, eu quando eu fiz engenharia elétrica, eu fiz o chamado segundo grau, não sei nem se existe esse nome ainda. Eu fiz o segundo grau, chama colegial. Aí tem o segundo grau técnico e tem o segundo grau colegial. Ou seja, na engenharia elétrica eu era Nutella, porque o pessoal lá da eletrotécnica já estava há 1.000 anos à frente, né? Então, essa fase aqui, ó, acredite, ela não é o trifásico. Muita gente acha que é trifásico e, sei lá, e monofásico, né? Mas na verdade é bifásico. É tensão de linha, ó, bifásico, sempre é nesse padrão aqui, ó, bifásico e monofásico. Então, quando o lado do transformador, que o 13,8, na verdade, a tensão monofásica dele é 7.965 e a tensão de linha entre A e B, ou A e C, ou B e C, é 13,8. Quero descobrir a tensão trifásica do sistema de média tensão. Aí eu vou pegar esse resultado aqui e multiplicar ele, ó, por raiz quadrada de 3. Se eu não me engano, é a lei dos cossenos lá, por isso que tem essa raiz quadrada de 3.
Aí a tensão trifásica da média tensão aqui, ó, é a tensão de linha, ou seja, a tensão entre fases multiplicado por raiz de 3, que deu, na verdade, lá aparece 24.000, né? Então, é aproximadamente 24.000. Então, na média tensão, a tensão trifásica, ela é aproximadamente, né? Eu não vou pôr os 24.000, não. Vou pôr aqui 23,8 kV. Aqui é a tensão monofásica da média tensão. Então, toda vez quando você vê 13,8, aí eu não sei se algum de vocês aí já é eletricista de redes, né? Existe uma rede na zona rural, que o pessoal chama de ruralzona, que ela é monofásica. Aí tem a estrutura lá na matéria de projetos elétricos do sistema elétrico de potência, instalação do CEP e manutenção do CEP, o professor vai falar melhor sobre isso para vocês. Aí tem a estrutura tipo U, tem a estrutura tipo P, né, chamada pilar, e daí elas são monofásicas, mas o transformador que gera energia para as fazendas aí, por exemplo, ou eles são bifásicos ou eles são trifásicos, mesmo a média tensão sendo monofásica, né? Dá para você criar mais fases, dá até para você criar 4, 5, quantas fases você quiser. Dependendo se você conseguir colocar o conjunto de bobinas necessário, eu poderia virtualmente colocar mais uma outra bobina aqui, mais outra aqui, e poderia, como se diz, o céu é o limite. Mas o que dá mais equilíbrio no sistema elétrico de potência é eu colocar 3 bobinas, né, para fase e uma para neutro, quando a arquitetura é essa arquitetura aqui, estrela, né, que o pessoal chama de estrela. Então, do mesmo jeito, você vai fazer analogia aqui, ó. A tensão monofásica é o 127 volts, né? A bifásica, eu sei que aqui vai dar um pouquinho mais, por isso que o pessoal utiliza o 110 para fazer essa conta. Eles utilizam o 110 aqui, ó. Quer ver, ó, multiplicado aí de 3. Tá vendo aqui, ó, que deu 190, né? Se eu pegar aqui, ó, 127 mais de 3, ó, olha só. Aí, ó, tá vendo que tá bem próximo dos 220 volts. Aí, do mesmo jeito, ó, aqui a tensão de fase, 127 volts. Se a gente utilizar nos cálculos, essa é outra pegadinha que eu caí também lá na faculdade, né? A primeira foi essa, eu achar que essa tensão aqui era a trifásica e essa daqui essa é a monofásica, mas essa aqui é a bifásica, chamada de tensão de linha. Sempre no padrão dos equipamentos, transformadores, né? Transformador construído como um TC, que ele afere corrente elétrica, construído como um TP, que ele afere tensão, ou como um transformador clássico, que ele eleva ou diminui a tensão, né? Sempre vai estar nesse padrão aqui. A primeira tensão é de linha e a segunda é de fase. Aí, se você pegar esse mesmo valor aqui, ó, multiplica por raiz de 3 novamente, aí dá os 380. Aí, por isso que o pessoal coloca lá, quando a fase é 220 volts, né? Eles colocam assim, ó, 380. Não, é isso mesmo. Se não me falha a memória, é isso aqui. Pablo. Ah, não, não. Esse daqui é o trifásico para o 127. Ou pois não, alguém perguntou aí. Deixa eu te falar, vamos lá. Na prática, quando você pega esse 220/127, que nesse caso é uma residência, eu posso dimensionar fazer o dimensionamento desse circuito por tomadas, um exemplo, tomadas 110 e iluminação 127, perfeito? Usando um faro para dar o 127. Não, na verdade, você pode pegar a iluminação
você vai entender o porquê que eu inverti a ordem. Você pode pegar a iluminação 127, por exemplo, e tomada, principalmente de uso específico, chuveiro, você pode pôr fase, que aí vai dar 220 volts. Porque quando eu coloco 127, né, é inversamente, por exemplo, para eu dimensionar o. Lembra lá das a fórmula a potência é igual a tensão multiplicado por corrente. Para eu dimensionar o disjuntor, né, eu pego, isolo a corrente, aí fica assim, ó, potência dividido pela tensão, né? Então, eu considerando um equipamento com a potência constante, vamos dizer assim, né? A corrente e a tensão, elas são inversamente proporcionais. O que que isso quer dizer, professor? Quanto maior a tensão que eu for aplicar nesse equipamento, menor vai ser a corrente. Então, no É porque 220, a corrente vai diminuir pela metade, praticamente. Por isso que eles pegam o 127, coloca fase, por exemplo, um chuveiro de 4.400, se ele for projetado para o 220, vai dar a corrente máxima de 4.400 por 220, vai dar 20 amperes, vai dar a corrente máxima, né? Lá no para pelar frango, né? Água mais quente, né? A corrente máxima de 20 amperes, né? Na posição mais quente. Ao passo que se eu for utilizar para o 110, né? O famoso o 127, que é o famoso 110, vai dar o dobro praticamente, ou um pouco mais, né? Se eu considerar o 127 aqui, né? Vai dar o quê? Em vez de 20 amperes, vai dar 40, ou às vezes até um pouco mais aí, dependendo aí. Então, eu vou ter que utilizar um disjuntor maior. Aí, para melhorar o disjuntor, se a corrente máxima é 20, eu coloco um disjuntor de 25. Se a corrente máxima é 40, né, o dobro, eu vou ter que colocar um disjuntor de 45. Ou seja, o disjuntor, se eu colocar ele monofásico, uma tomada de uso específico, o disjuntor vai ser maior e a bitola do cabo vai ser maior. Em vez de você colocar uma bitola de 6 milímetros, por exemplo, às vezes você tem que colocar um de 10 milímetros, né? É mais ou menos isso que você estava falando? Não, é isso mesmo. É porque aqui a gente, na nossa região, a gente praticamente não tem esse problema, né? Porque aqui nós só trabalhamos com 220, né? É. Não, inclusive em locais onde é 127, lá na norma geral, por exemplo, antigamente aqui era a NTC 04. Hoje em dia não me falha a memória, é NT 001, lá o da Equatorial. Mas basicamente as duas são a mesma coisa. E aí, dependendo da região, a única coisa que eles fizeram é eles separaram regiões aqui. Eu não sei, realmente eu não sei. Mas pelo que eu vi, eu dando uma lida na atualização deles, pelo que eu percebi, existe alguma região aqui em Goiás que tem 127. Sinceramente, eu não sei se tem, né? Eu não sei se existe. Mas eu sei que está lá na norma, né? Aí, geralmente, onde é 127, eles já colocam circuitos bifásico e trifásico. Eles evitam colocar monofásico. Não que isso seja uma regra, mas geralmente pelos projetos que eu já acompanhei, né? Ou o circuito é bifásico, porque ele seria o nosso monofásico aqui, né? Que dá 220, ou então, né? Ele é trifásico, né? Para equipamentos, obviamente, trifásicos. Então, beleza, vamos continuando aqui. Tem mais alguma pergunta aí? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente, pelo menos, faz um overview dessa atividade aqui. Então, beleza. Onde a tensão é 220/127. Fernanda, técnica em eletrotécnica, é recém-formada, foi contratada pela TAS, né, para auxiliar o engenheiro eletricista Carlos no desenvolvimento do projeto elétrico no setor de produção da empresa, tendo esse seu primeiro emprego, ok. Ela está muito empenhada, ok. Será um grande desafio para a Fernanda, pois, como não tem experiência, né, ela vai adquirir, né? Deverá tomar como base todo o aprendizagem e bagagem, né, adquirida na formação profissional, ok.
Ah, sempre em parceria. Isso aqui é importante. Às vezes você lendo aqui, você pensa, ah, não, que encheção de linguiça. Mas você tem que pôr na sua cabeça que numa empresa você não deve. Isso acontece aqui no meu ramo, quando eu trabalho com ensino, às vezes acontece o que eu vou falar agora. No ensino, também já trabalhei numa empresa. Ó, olha, pra vocês verem. Eu trabalhava numa construtora, aí um certo dia lá, e essa construtora ela fica longe, fica lá pro polo empresarial, ou polo industrial, quer dizer. Daí, minha esposa, né? Minha esposa ficou com o carro, passou lá para me pegar para a gente ir no shopping, né? Só que aí eu falei para ela, eu lembrei, eu falei, ô Silvio, traz uma camiseta. Ela falou, ah, mas por quê? Porque eu tava com o uniforme da empresa. E aí imagina se eu saio da empresa e fico zanzando por aí com o uniforme sem estar no horário de serviço. Imagina se acontece um acidente comigo. Ou pior, e se eu me envolvo em, sei lá, em alguma briga, alguma coisa, e eu tô com o uniforme da empresa, né? Se acontece acidente comigo, né, podem considerar acidente de trabalho, mas não é, você saiu da empresa, né? Inclusive, você pode até, né, ser demitido por estar utilizando, né, fora do horário de serviço, né? Aí eu lembro que o estagiário me enxergou lá, e ô, fulano de tal. E a blusa que minha esposa levou para eu trocar, né? Enquanto eu estava no carro, eu troquei de blusa. O tecido, e era uma camisa, né? Era muito parecido com a cor da empresa. Você acredita que eu estava sentado lá na praça de alimentação, a gente estava conversando e tal. Você acredita que ele veio me cumprimentar, como ele não estava me enxergando direito, ele foi perto de mim, me cumprimentou e olhando assim para ver se ele viu o brasão da empresa. Você acredita que ele estava olhando para ele depois denunciar na empresa? Só que ele não contava que eu sou engenheiro de segurança. Eu tô careca de saber disso, né? Por isso que eu pedi para minha, né, hoje é a esposa, né, levar a camiseta, porque senão, que se acontecesse alguma coisa, eu poderia ser responsabilizado, né, por negligência aí, né? Eu poderia estar tentando envolver o nome da empresa em uma coisa que, né, que ela não tem nada a ver. Então, o que eles estão falando aqui, né, por você sempre pensar e na parceria. Imagina, você entra no emprego e você só dá problema, você só reclama. Agora imagina você, Gilmar, ou qualquer outro que está na live aí, imagina você sendo empregador e a pessoa que você está querendo contratar ou que você já contratou, só em vez de trazer solução, te traz problema. Você já vai querer mandar ela de volta para o RH e assinar a demissão. Então, pessoal, pensa que mesmo que tem, né, a gente sabe que tem muitos aí que são FDP, né, para não dizer outro nome, você sempre tem que pensar em trabalho em equipe, principalmente eletricidade. A minha negligência pode causar a morte de outrem. Então, eu tenho que ficar, né, na melhor das hipóteses, o acidente, na pior, a morte, né? Então, você tem que ficar ligado. Por isso que falou aqui, ó, porque ela está empenhada. Às vezes a gente pode achar que é encheção de linguiça, né? Ela está empenhada em aprender, adquirir experiência, né? Eu, quando eu era engenheiro Nutella, eu não chamo nem de júnior, engenheiro Nutella, né, que eu ainda não tinha experiência, eu ficava tentando absorver tudo. Graças a Deus que quando ainda eu estava na faculdade, eu estagiei no escritório de engenharia e tudo que eu fui, toda obra que o pessoal ia fazer execução, eu estava junto. Eu fazia pergunta para eletrotécnico, fazia pergunta para engenheiro, para eletricista, né? Como é que ele monta isso? Aí eu via lá como é que ele fazia a montagem, para eu poder adquirir bagagem, poder adquirir experiência e também ter o quê? O sentido de eu ser parceiro, de eu ser o quê? Um colega de verdade, não ser uma pessoa que. Aí imagina, você entra na empresa, você
Basicamente, nós somos contratados para trazer soluções, resolver problemas, não para trazer problemas e causar mais ainda, trazer discórdia. Então, a gente sempre tem que estar tentando, né, andar, como se diz, nessa linha aí, nessa linha da navalha aí. Então, é por isso que por isso que o pessoal que projetou essa SAP está falando que ela está empenhada, quer aprender, onde, independente dela ser contratada para trabalhar, ou para trabalhar em parceria com um profissional mais experiente, nesse caso, o engenheiro, ela ficará responsável em desenvolver projetos, muitas vezes sendo a única responsável técnica pelo serviço prestado. Tá vendo que ela vai observar ele, mas na verdade o engenheiro tem mais experiência, provavelmente aqui, né? No caso, é isso que eles quiseram dizer. Ele tem mais experiência que ela. Então ela vai procurar aprender, né? Eu fiz isso demais quando eu trabalhei numa empresa que fazia fiscalização de rede de distribuição de energia, né? Eu tive que aprender, eu fiz um curso de eletricista de distribuição, eletricista de linha viva. Eu não desempenhei essa função em nenhum dia, porque eu já estava formado como engenheiro eletricista e estava fazendo a pós em engenharia de segurança. Mas eu fiz esse curso, né, a pedido da empresa, para eu adquirir mais skills, né, ou seja, mais habilidade, mais experiência. Então, nessa primeira etapa, Fernanda precisará iniciar o estudo, pesquisa e dimensionamento de um projeto elétrico predial de uso residencial, né, tomando premissas iniciais, fazendo levantamento e previsão de pontos de consumo, iluminação e tomada. Fernanda deverá inicialmente estudar as plantas de arquitetura, cheque, tá aqui, deixa eu até dividir aqui. Disponibilizado pelo cliente que contratou, né? Beleza. Onde, mediante aos fundamentos normativos, fará levantamento das cargas elétricas através da previsão dos pontos de consumo, iluminação e tomada. Realizar a previsão das potências elétricas e dividir os circuitos, tendo como referência uma planta de arquitetura e residência. Então, basicamente, uma residência, pessoal, a gente tem os ambientes padrão. Nós temos a sala, né, os quartos, a cozinha, o banheiro. Esse é o clássico de uma unidade unifamiliar, né? Às vezes a gente tem área de serviço, né? Isso aqui tá com cara, né, de ser um apartamento, né? Assim, a priori, né, olhando aqui, né, tá com cara de ser um apartamento aqui, mas poderia ser, se fosse uma casa e uma residência, provavelmente, talvez tinha a parte da frente que teria uma garagem, às vezes a garagem é nessa parte aqui. Aí quando você tem uma área externa, dependendo, às vezes você pode ter uma tomada aqui, por exemplo, ó, para você ligar aquelas Kacher, né, aquelas lavadoras de pressão, né, que ela é elétrica, beleza. Ligar uma Kacher aqui, ou ligar outro equipamento. Então, existe o local e existe essa caracterização para circuitos, né, tomadas de uso externo. Geralmente, tomadas de uso externo, segundo o que reza lá na NBR 5410, e, por exemplo, banheiros e cozinha também, geralmente eles são, principalmente banheiro e área externa, são chamadas áreas molhadas. Essas áreas molhadas é necessário utilizar o, o DR, né, o disjuntor diferencial residual, com, com a configuração da corrente lá de residual de 30 miliamperes. Esse de 30 miliamperes é para eu proteger pessoas. Existem outros disjuntor DR, né, ou dispositivo DR, e protegem, em vez de proteger pessoas, eles protegem equipamentos contra fuga de corrente. Tanto o ser humano, né, ou o equipamento, ele vai proteger contra fuga de corrente. A diferença é que para ser humano, ele vai estar setado, o setting dele vai estar em 30 mili, ou seja, 30 vezes 10 a menos 3, ou seja, 30 dividido por 1000, né? Amperes, nesse setting. Agora, se for um equipamento, se não me falha a memória,
Tem um modelo aí da Siemens, da WEG também, que ele é de 500 miliamperes. Aí fala lá para que tipo de equipamento, ou seja, 500 miliamperes já é uma corrente que o cidadão já acontece uma tetanização, né? Que os membros dele ficam o quê? Esticado, né? Se ele pegar num cabo e começar a ser eletrocutado, o processo de tetanização, ou seja, você não ter o controle dos membros ali, para piorar, né? A mão ela é o quê? Uma alavanca, uma pinça, né? Você pega no cabo energizado aqui. Quanto mais energia você recebe, mais ela fecha. Por isso que, né, eu tenho que ter, em vez de um disjuntor termomagnético, que ele vai proteger só contra sobrecarga e curto-circuito, eu preciso de um disjuntor especial, né, que é o diferencial residual aí. Então, esse é um dos parâmetros aí que a gente considera quando a gente faz projeto elétrico e a gente considera né, quando eu falar a gente, nós aqui da área elétrica, né, a gente considera 5410 porque ela é a Bíblia, né, para circuitos de baixa tensão. Eu até abri ela aqui. Eu deixei até aqui, ó, o item 10 é previsão, né? Então ela fala aqui, ó, 5410, ó, instalações elétricas de baixa tensão, né? Então é a norma que fala todos os critérios nas 217 páginas aí, né? Os critérios que o eletricista, o eletrotécnico, o engenheiro, todos que são do tecnólogo, né, em elétrica e todos têm que considerar esses ditames aqui. E por incrível que pareça, essa norma brasileira, ela não é considerada como lei. Uai, como assim, professor? O que é considerado como lei é a NR, que vocês viram lá em Segurança e Eletricidade, né? Acho que foi na matéria passada, deve ter sido, né? O que é considerado como lei é a NR10, que é Segurança e Instalações Elétricas. E a NR10, ela faz referência, inclusive, a NBR 5410 aqui. É por isso que a 5410 ela vira uma lei, vamos dizer assim, porque a NR10 aprova e faz referência a ela. Ah, beleza, professor. Então tá, entendi aqui mais ou menos. Deixa eu ver se está aberto aqui. Então deve desenvolver um projeto elétrico utilizando aqui essa planta. Aí vocês podem fazer de dois jeitos, né? Ou pode fazer ele propriamente imprimindo aqui, né? Geralmente muitos alunos fazem isso, né? Imprime. Acho que o professor Paulo ainda não falou, né, dessa atividade aqui. Você imprime e aplica o projeto aqui. Algumas dicas aqui interessantes, né? Vamos ver aqui o que tem mais. Desenvolveu o elétrico, né? Ok. Para unidade residencial ou comercial, né? Se trata de um aprendizado. Ah, beleza. Né, devemos levar o técnico a aplicar os fundamentos e conceitos aprendidos, direcionando a elaboração do projeto. Ok. Para a atividade solicitada abaixo. Use a atenção pela Enel, né? Agora a gente está na Equatorial, né? Olha só, o 380, que é a tensão bifásica, no nosso caso aqui, né? E aqui é a tensão monofásica, ou seja, essa é a de linha e essa aqui é a monofásica. Quero descobrir a tensão trifásica, a verdadeira mesmo, e muita gente confunde o 380 dessa do 127 com os 380 da onde tem o monofásico 220. Nesse caso, para 127 volts, os 380 é a tensão trifásica. Agora, para o caso que a tensão monofásica é 220, 380 é bifásico, são duas fases. Aí, se eu quiser descobrir, eu vou pegar 380, vou ser preciosista aqui, ó, vou colocar o 380 multiplicado por raiz de 3, vai dar quase 660. Raiz de 3. Ó, e 658. O Proelétrica, deixa eu ver se ele está funcionando aqui. Um dos programas aí que as construtoras utilizam,
Obviamente, a gente faz ele na mão aqui, quando está num curso, né? Ou de eletrotécnica, ou de engenharia elétrica, para nós aprendermos o princípio. Mas na prática, a gente utiliza, eu já trabalhei no escritório que o pessoal utiliza o AutoQI Illumine, eu fiz até um curso para aprender a utilizar esse programa. Acho que ele ainda chama AutoQI. Tem o Pro Elétrica, deixa eu ver se o Hard Lock está funcionando. Estou desde ontem tentando. Eu instalei ele. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Achei massa foi esse simulador seu aí de calculadora HP. Tem que mandar para É. nós. Não, e o pior é que ele é só você colocar simulador HP, que aí você consegue o link, ele é gratuito. Infelizmente não está funcionando aqui. É porque eu utilizo a versão lá do escritório. É isso aqui, ó. Esse aqui é lá do escritório. E o Proelétrica, no caso, ele é instalado dentro do AutoCAD. Por exemplo, o AutoCAD Illumine, ele tem um ambiente de desenho que é chamado de QI-CAD. Ele é um ambiente próprio. Inclusive, os arquivos, a extensão é chamada de DXF. Ela não é a extensão padrão do AutoCAD, que é o DWG. O DXF, o AutoCAD também suporta. Aí, no caso, eu instalei esse aqui, o 2010, né, lá do escritório, para eu ministrar essa aula aqui, mas não está funcionando. Essa barra aqui, ó, vou até tirar ela aqui, ó. Essa barra é do programa do AutoCAD, não, do Proelétrica. Então, aqui, ó, onde projeto, você vai dimensionar o banco de dados aqui, ó, ele vira uma ferramenta, no caso, esse modelo aqui, né? Ele vira uma ferramenta dentro do AutoCAD. Eu vou ver se o pessoal atualizou lá os programas, que eu quero ver se eles têm uma versão ou para o AutoCAD 2023 ou para o 2024. A versão que eu consegui o Hardlock lá emprestado foi essa daqui. Felizmente ele não está acessando o Hardlock aqui, não. Espero que eu não tenha estragado ele. Mas não funcionou aqui. Mas como se diz, vamos seguindo aqui. Então, ó, dá 660, né? Praticamente 660 volts aqui, ó. Nessa atividade, aí na folha resposta, o levantamento das cargas elétricas. Aqui ele já começou, por isso que está em vermelho aqui. Previsão, né? Iluminação tomada. Previsão das potências elétricas. Ok. Eu fiz aqui uma. Eu fiz aqui uma simulação aqui, para a gente não demorar, que a gente já passou do horário aqui, mas como eu não tenho aula agora com outra turma, vamos passar aqui um pouquinho do horário. Tá, a iluminação já está aqui, beleza. Não vou nem colocar ela aqui no. Vamos lá, deixa eu colar aqui, ó. Vou até deixar grifado aqui. Olha só, eu vou começar a falar aqui, depois eu não sei se essa pergunta vai aparecer na mente de vocês. Aí vocês vão ver onde que eu quero chegar, né? Aí beleza, né? Circuito 1, aqui a folha de tarefa, ela já deu uma dica aqui para vocês, né? Circuito 1, ela já falou, ó, o circuito 1 vai ser para iluminação. Geralmente, né, numa residência ou num apartamento desse tamanho aqui, geralmente nós temos a Santíssima Trindade. O que é isso, professor? A Santíssima Trindade é o quê? Iluminação. Geralmente a gente tem um disjuntor para iluminação, um disjuntor para tomadas de uso geral, né?
e um disjuntor para tomada de uso específico. Por quê? Porque geralmente as tomadas de uso geral, isso lá em 1900 e Guaraná de rolha, né? Numa época em que a gente, né, mal tinha nas residências ar-condicionado. Ar-condicionado já é uma tomada ou ponto de força, né, de uso específico, né? Era muito raro você ter uma pessoa que tem um forno elétrico de alta potência. Já um forno elétrico de alta potência, a gente já considera, né, uma tomada de uso específico. Então, antigamente, no máximo, nas residências padrão, a tomada de uso específico era só a do chuveiro, por isso que eu falei a Santíssima Trindade. Um disjuntor para iluminação, um disjuntor para tomadas de uso geral e outro para o chuveiro, né? Aqui eu vi que, né, ele dividiu aqui em 6 circuitos. Foi bom. Ele considerou ao circuito 2 como uso geral dos quartos, ou seja, você tem o quarto 1, quarto 2, ok? Olha, 4 tomadas de 300 watts, 6 tomadas de 100 watts, deu 1.800. Ok, vai vendo, eu vou lendo aqui, eu estou esperando que alguém faça pergunta, mas se não fizer, eu já vou fazer a observação que geralmente o aluno faz. Aí, circuito 3, tomada de uso geral da cozinha. Então, a gente tem uma cozinha aqui, né? 5 tomadas, nossa, tomada, né? E hoje em dia, geralmente, a gente coloca mais tomada na cozinha, né? Porque a gente tem hoje frita light, né? Graças a Deus, né? Nossa Senhora da frita light, né? Os homens agradecem, né? Frita light, tem aquela panela de fazer arroz, né? Nunca na minha vida eu soube fazer arroz, ou eu fazia ele papa, né? Ou, ou você faz ele duro, né? Com a panela Reboco de elétrica, parede. não é? É reboco isso, né? Tim reboco. Então, com a panela elétrica de arroz, você faz um arroz soltinho. Vocês estão vendo que atualmente tem muitos aparelhos, né, elétricos que antigamente o pessoal utilizava o gás, né? Então, por isso, por essas e por outras aí, né, e principalmente antigamente, geralmente uma residência em que tinha muitas tomadas na cozinha, geralmente era uma residência de alto padrão, ou seja, de alto poder aquisitivo, em que, para começar, quantas pessoas você conhece que mora num barracão ou mora numa casa pequena que contratou um engenheiro eletricista e que essa mesma pessoa que contratou o engenheiro eletricista pediu, ou para um eletrotécnico, né, pediu para ele fazer uma RRT, né, que hoje em dia para o eletrotécnico é o registro de responsabilidade técnica, para o engenheiro, né, é a ART, né, anotação de responsabilidade técnica. Eu vou fazer igual o Google Tempo, né, cri, ninguém, né? Então, geralmente, uma residência comum esquece projeto elétrico, né? Uma vez um dono da ferragista falou, não, fulano de tal, aí falando lá de um cidadão, não, fulano de tal é eletricista da tomada desligada. Aí eu fiquei curioso, né? Uai, que é isso? Eletricista da tomada desligada, né? Daí, depois ele meteu essa. Não, o cara é um Zé Pica-Fio. Ou seja, ele não tem treinamento de eletricista, e ele não faz ideia do que é um projeto. Até numa aula que eu estava ministrando ontem, eu brinquei, né? Eu falei, se você desenhou, você veio aqui, ó, desenhou, vou colocar aqui em vermelho, que aí fica mais fácil a gente enxergar. Você veio aqui, ó, e colocou, você desenhou aqui uma tomada baixa. Aqui, perto da porta, você colocou o interruptor e colocou uma tomada de tamanho médio aqui, geralmente. A metade dela aqui é a churada, né? Que o pessoal chama aqui. Ah, virei um projetista, né? O simples fato de você colocar uma tomada aqui, aí vamos supor que deixa eu ver onde fica mais adequado aqui. Vamos supor que eu coloquei o quadro de distribuição interna aqui, ó, embutido na parede. Aí vai sair do circuito, sei lá, circuito 3. Faz de conta que eu chamei isso aqui de circuito 3 aqui, ó. Aí ele tem, sei lá, tô chutando aqui,
300 volt-ampere. Eu estou dizendo que aqui sai, né? Ali uma linha de chamada aqui, ó. A fase do circuito 3. Às vezes, ou é só esse pauzinho aqui, ó. Tem projetos que o pessoal coloca a fase e coloca o número aqui, que é para dizer que é o circuito 3. Ou às vezes eles vão até além, eles colocam 3, que é para dizer que é o disjuntor 3, e eles ainda colocam aqui, ó, uma letra que é para dizer que a fase A, ó, tem gente que chama RST, né, as fases RST, ou fase A, B e C, né? Então isso aqui não é comando, não, isso aqui é para dizer que é da fase A, foi ligado na fase A e é o circuito 3, é a fase do circuito 3. Aí ele coloca aqui o neutro. Coloca aqui também, já que é tomada, o terra, né? Então, o simples fato de eu ter desenhado o quadro aqui, colocado um símbolo aqui de tomada baixa, colocado aqui nesse eletroduto, aí é óbvio que eu vou pôr legenda aqui, né? Se eu fiz esse simples desenho aqui, quer dizer que eu sou um projetista? Não quer dizer, por quê? Porque eu fui colocando aqui potências aleatórias e eu não fiz um dimensionamento, eu não fiz um estudo. Aí existe o item 9, é o item 9 lá da NBR 5410, que ele fala sobre previsão de carga. Existe um cálculo, essa previsão de carga é para quando eu não tenho ideia de que carga eu vou prever. Ficou confuso, não ficou? Como assim, professor? É o seguinte, vocês concordam comigo que uma residência é mais fácil ou mais difícil do que uma indústria projetar, vamos dizer assim? Aí você pensa, né? Ó, a indústria é grande, né? Já pensa no tamanho, né? Indústria é grande, residência é pequena. Ah, não, professor, com certeza a residência é mais fácil que a indústria. Errou. A residência é mais difícil que uma indústria, não por causa do tamanho. Por causa do tamanho, obviamente, né? A indústria vai ter mais circuitos, a residência vai ter menos. A questão é que uma casa, eu não sei se o cidadão vai ter só uma geladeira, vai que ele tem uma geladeira, um freezer, vai que é igual hoje, né? Tem a possibilidade de ter uma frita light, um forno elétrico, né? Antigamente, as pessoas comuns aí, né? Não precisa nem ser baixa renda, pessoas comuns mesmo aí que não, né, não são de alto padrão, né? Moram em condomínio de luxo, geralmente era o quê? Era geladeira, uma TV e tomadas aleatórias para você, um ferro de passar roupa, né? Hoje em dia você tem um hall de equipamentos que não existia antigamente, por exemplo, um modem, um roteador, né, para internet, né? Era um boleto a menos. Hoje, antigamente a gente pagava o boleto da água, o boleto da luz, né? E agora, além do boleto da água, o boleto da luz, a gente paga o boleto da internet. Tem o boleto da TV a cabo, né? Dependendo aí, tá junto com a internet. Então, eu tenho uma variedade maior de equipamentos. E para piorar, uma residência, geralmente, o cliente, quando compra essa residência ou esse apartamento, geralmente ele não tem contato com o engenheiro, né, ou com o projetista, né, ou foi um eletrotécnico que projetou, né, ele não tem contato com essa pessoa. Geralmente o projetista, ele projeta, vem lá o executor, faz a execução da obra, faz as instalações e às vezes ele nem vendeu o empreendimento. Então eu tenho que ter o quê? Cargas padrão, vamos dizer assim, né, para eu poder projetar com o mínimo de erro possível. Só que é difícil, né? Residências, assim, é difícil você projetar. Eu lembro uma vez que a gente fez um projeto padrão em um condomínio, aí depois que o pessoal comprou a planta com aqueles. Aí tinha apartamento que era duplex, tinha apartamento que era só um por andar, né? E tal. Aí o pessoal, depois que comprou, eles contratavam um projetista para ele poder fazer a personalização do projeto, ou colocar mais tomadas, ou manter as que já tem, né? Então, fazia o luminotécnico, né? Que aí geralmente é o arquiteto. O engenheiro pode fazer também, mas geralmente é o arquiteto
faz o luminotécnico para ver os níveis de luminância do ambiente, para poder ter uma melhor experiência. Daí vem o projetista do elétrico e dimensiona esses circuitos. Então, num primeiro momento, vocês veem essas cargas aqui, né? Tá certo, ar-condicionado, né? A gente pega uma carga alta aqui, o chuveiro, mas esses outros, né? Essas outras tomadas aqui de uso geral, ele tirou da cabeça aqui que tem que colocar 4 tomadas. Será que são 4 tomadas de 300 ou as 4 reunidas têm 300? Se você fizer a conta aqui, você vai descobrir, né? Vamos ver? Pode ser dos dois jeitos aqui, ó. Então vamos lá, né? Vamos ver se vai 4 vezes 300 mais, cadê? 6 vezes 100. É de 100 watts, né? Cada uma, né? Ó, deu os 1.800. Então, pelo descritivo aqui, cada tomada dessas 4 aqui que ele alocou, chama-se alocar carga, né? Ou seja, reservar a carga. 4 tomadas, cada uma vai ter a carga alocada num único circuito, uma carga alocada de 300. E 6 tomadas, cada uma dessas 6, a carga de 100. No total vai dar 1.800. Vocês concordam que eu posso colocar em uma tomada dessas, né, 4 e 6, vai dar o quê? 10 tomadas, né? Em uma dessas 10 tomadas, vocês concordam que eu posso colocar 1.800 watts? Posso, né? Então, essa que é a interpretação. Embora eu, como projetista, né, tenha alocado 4 tomadas, né, alocado 300 para cada uma, né, eu posso, em uma delas, utilizar a carga total. Que aí o disjuntor que eu colocar para ela aqui, ele não vai cair, né? Então, tem que perceber isso. Como é um circuito apenas, né, de uso geral, eu tenho o quê? Eu tenho de, vamos dizer, de budget de potência aqui, para as 10 tomadas, se eu seguir 300 para cada uma das 4 e 100 para cada uma das 6, 1.800. Ou eu posso, né, uma tomada, né, colocar a metade aqui, deixa eu ver, dá 900, né? Isso mesmo, 900. Então, eu posso colocar uma tomada com 900 watts e outra 900, que aí as duas vão dar os 1.800 watts. Mas aí eu não vou poder utilizar mais nenhuma carga nas outras tomadas. Então, essa é uma das coisas aí que a gente, né, como projetista, no exercício projetista, deve observar. Carga alocada não quer dizer literalmente que a pessoa vai ficar presa a utilizar só 300 watts. Ah, não, sei lá, eu tô chutando aqui, comprei um computador com uma RTX, tem uma RTX A3060 aí, que só ela, na potência total, utiliza, aí eu vi lá, 700 watts. Pensa, só a placa gráfica, eu não estou falando a CPU, né, com a placa mãe, né, e qualquer outro, não estou falando do monitor, né, ou de qualquer outro equipamento que eu acoplar a esse computador, né. Então, a gente fica na incerteza, por isso que eu tenho que fazer um cálculo geral para poder alocar essas cargas aqui, porque parece duas coisas quando eu vejo esse dimensionamento desses 6 circuitos aqui. Ou que, o mais óbvio, né? O cliente chegou para mim e falou, Pablo, eu quero iluminação, eu quero 8 luminárias de LED aqui. Por exemplo, eu mostro o projeto para ele. Geralmente a gente faz o seguinte, a gente vem aqui, ó, traça uma diagonal aqui, aí lá no AutoCAD, a gente liga lá o OSNAP, aí ele vem, ó, e a gente cola a luminária bem aqui. Aí coloca a luminária, sei lá, um 100 volt ampere, circuito 1, né? E comando A, por exemplo, né? Que aí o interruptor que vai estar aqui, ó, ele pertence ao circuito 1, é uma tomada de uma tecla, ou uma luminária de uma tecla, né? E comando A aqui. Beleza. Geralmente, quando a gente vai construindo assim na mão, né? A gente vai utilizando as ferramentas geométricas aí para a gente poder
posicionar, né, os elementos aqui de iluminação, interruptor, elementos de tomada, né, de uso específico, tipo o ar-condicionado aqui e assim por diante, né? Então, existe um cálculo, deixa eu abrir ele aqui para mostrar. Eu vou até disponibilizar ele para o professor Paulo, para ele mostrar para vocês. É esse daqui, ó. Esse daqui eu peguei um projeto genérico, foi até da Prismia, de um catálogo de fabricante aí de cabo. Peguei lá um projeto genérico. E daí, ó, esse cálculo aqui, ó, eu tirei, por isso que eu escrevi de vermelho aqui, ó. Eu vou disponibilizar para vocês, que ele é extremamente importante. Porque é igual eu falei, de duas uma, ou o cliente chegou para mim e falou que queria tantas luminárias, tantas tomadas, e daí a partir desse pedido eu fui fazendo o projeto, que é o natural, né? Só que eu acabei de falar que o projeto predial é mais difícil, que às vezes você faz o projeto e o cliente ainda nem comprou aquele apartamento, ou seja, o dono do empreendimento nem vendeu o empreendimento. Então, eu tenho que criar um plano B, algo que seja contra-intuitivo. Olha o trava-língua aí, né? Contra-intuitivo. O ideal, né? O que se espera é que eu pergunte para o cliente e, a partir dos pedidos dele, eu dimensione um circuito. Mas o que acontece, principalmente nos programas, igual eu falei, o Auto Key Ilumínio, Proelétrica, é que eles utilizam esses princípios aqui, ó. Eu coloquei as cotas aqui, ó, para você saber a metragem. Eu vou disponibilizar esse exemplo aqui, ó. Vou pedir para o professor Paulo liberar para vocês aí. Então, ó, eu tenho uma sala aqui. Isso aqui é um outro apartamento, viu? Não é o mesmo, não. Eu tenho uma sala, né? E essa sala, ó, ela é 3,05 metros por 3,25 metros aqui, né? Então, lá, ó, por isso que eu coloquei em vermelho aqui, ó, lá no item 9.5.2 da NBR 5410, existe esse item aqui que é chamado de previsão de carga. Aí tem muitas regras lá. Aí eu compilei, coloquei nessa única regra aqui, ó. Ele fala que se você fizer o cálculo da metragem dessa sala, né? Esse cálculo é chamado de cálculo operacional, ou seja, é um cálculo que eu posso fazer ele com repetições automáticas e que eu não preciso necessariamente raciocinar sobre isso. Por isso que quando você usa um programa de projeto, né, um Proelétrica da vida, você vem aqui lá e seleciona o ambiente, aí você clica lá em projeto, ele automaticamente, se for luminária, vai brotar uma luminária aqui ou duas, ou se você clicar lá em lançar tomadas, vai brotar não sei quantas tomadas aqui, aí você fica se perguntando como? Como que ele chegou a essa resposta? Foi utilizando essa regra aqui desse cálculo operacional. Se eu não me engano, alguém perguntou, e acho que foi o Celismar, levantou a mão aí, pode falar aí, Celismar. Não, Celismar, pode falar aí. Acho que você pode conseguir aí desmutar você, ó. Acredito que você não esteja conseguindo falar aí, não. Mas na hora que você conseguir, aí, você me avisa aí. Então, esse cálculo operacional aqui, ele foi criado justamente, principalmente para o projeto predial, onde esse projeto eu estou fazendo ele, eu ainda nem tenho o cliente. O cliente, às vezes, nem sabe que vai comprar esse empreendimento, né? Então, eu preciso entregar um projeto antes mesmo de começar essa venda.
Então, esse cálculo operacional é para isso. O que que ele fala? Você vai fazer o cálculo da área do ambiente. Então, ó, 3,05 metros vezes 3,25 deu 9,91 metro quadrado. Ok. O que que essa regra fala? Ó? A regra, dentro do item previsão de carga, dá 5410. A carga mínima de iluminação para o ambiente sala, né? A sala de estar, ó, 1 ponto barra carga de 100 volt-ampere. Volt-ampere é porque ele já está considerando como potência aparente. Existe a parte que você dissipa, né? Dependendo do tipo de circuito, né? Eficiência energética, a gente vai abordar mais isso. O professor provavelmente ele já abordou isso lá em eletricidade, né? Então ele já está considerando como potência aparente, já que eu estou falando de circuitos de tensão e corrente alternada. Então, para os primeiros 6 metros quadrados, 1 ponto barra carga de 60 volt-ampere. Para os 4 metros quadrados restantes, ou seja, como esse ambiente ele é maior do que os 6 metros quadrados, o restante aqui, ó, para cada 4 metros, vamos supor que ele fosse 10. Ô, José, pode falar aí. Os colegas estão falando que vão sair, porque eles estão conseguindo conectar, falar, não, o áudio. Ah, não, beleza. Não, é porque aqui já passou do horário, mas aí como esse assunto aqui ele é um pouco mais difícil, né? Aí, mas vai ficar gravado, vai ficar disponível aí. Inclusive, eu vou ver, lembra eles que eu vou ver o porquê que as duas outras aulas não estão disponíveis para vocês, tá bom? Eu vou ver essas duas coisas aí. Então, esses 6 metros quadrados, vamos supor que ele tivesse 6 metros quadrados. Aí eu colocaria um ponto de iluminação de 60 volt-ampere. Ou então eu poderia colocar nesse ambiente 2 pontos de iluminação de 30 volt-ampere. Professor, mas por que que eu tenho que colocar esses 60 volt-ampere? É igual eu falei, como eu não tenho um cliente para falar, olha, eu quero uma luminária geral aqui no meio do ambiente, eu quero um spot, eu quero uma arandela aqui, né, que é aquela luminária que você coloca na parede. Como eu não tenho um cliente, ou seja, eu estou fazendo um projeto do empreendimento e quem está bancando ele é a construtora. Ou seja, eu não tenho ninguém para falar, eu quero isso, quero aquilo. Eu tenho que tirar da cabeça, né, algo para entregar para o cliente. Por isso que quem elaborou a NBR 5410 criou esse cálculo operacional. Não quer dizer que eu tenho que fazer isso daqui. Só que o Proelétrica, o AutoQ Illumine, o CAD-Proj também, qualquer outro programa, ele vai literalmente colocar para essa área aqui, ele vai colocar ó, ou um ponto de iluminação de 160 volt-ampere, ou então, né, no geral, ele vai colocar um ponto de 160 volt-ampere. Daí, quando você clica com direito, quando é um programa, né, de projeto, aí você fala assim, dividir esse ponto de 160, sei lá, em um de 100 no meio do ambiente e uma arandela de 60 volt-ampere aqui. Ele, operacionalmente, ele vai fazer isso aqui automático. Agora, se você quiser fazer algo diferente desse automático aqui, o que foi setado, né, para cada 6 metros quadrados, o programa lá, ele automaticamente faz o cálculo da metragem aqui quadrada e ele já dimensiona, já vai brotar uma luminária aqui de 160 volt-ampere aqui. É isso que ele vai fazer. Aí daí, na época, quando eu estava estagiando, eu ficava me perguntando, mas por que tem que ser 160? Por que que não tem que ser mais ou tem que ser menos? Daí, o dono lá do escritório, que já tinha muito mais experiência, né, do que eu, aí ele explicou, ele falou, não, Pableira, o negócio é o seguinte, é porque isso aí é um cálculo operacional, foi um cálculo criado pela norma. A máquina, ou seja, o programa, ele vai utilizar essa premissa. Só que se o cliente, se for um projeto de alto padrão, você pode colocar do jeito que você quiser, a potência que você quiser. Só que na hora de dimensionar o cabeamento e o disjuntor, ele vai ter que ser adequado para aquela potência que você colocar. Virtualmente, eu posso colocar a potência que eu quiser. Mas se for o cálculo automático baseado nesse item, que é o 9.5.2
da 5410, ele vai fazer isso. Por isso que eu coloquei essa observação. Inclusive, essa observação está lá na norma. Note que o projetista não precisa necessariamente pôr um ponto de iluminação de carga 100 e outro de 60, ou um único de 160 volts, volt-ampere, né? Pois a potência aparente prevista é a carga teórica total. Eu posso pôr um ponto de 160, eu posso dividir em vários pontos. Lembra, não tem aquele tipo de iluminação. A gente olhando aqui na planta baixa aqui, ó, lembra que tem a sanca, né? Você coloca um forro aqui, ó, em volta do ambiente aqui, ó. Você coloca um forro aqui, ó. Aí não ficam uns rebaixos aqui no forro. O cidadão, ele pode colocar um monte de spot aqui, ó. Ele pode lotar de spot aqui, ó. Cada um, vamos supor, de 10 volt-ampere aqui, ó. Encher até dar 160. Que a sanca, o bom é que ela ilumina o ambiente e o problema de você ter um ponto de luz no meio do ambiente, aí vamos supor que você está deitado ali no sofá e você está assistindo TV, por exemplo. Quando você está deitado no sofá, você olha para a TV e o ponto de luz está logo acima, né? Se você for míope igual, né, igual eu, você tem a fotofobia, né? Você tem a aversão ali à luz, né? Um ponto de luz, por causa do formato da retina, lá do fundo da retina, né? Você se incomoda com luz em excesso. Então, a sanca, você tem a luz do ambiente, mas você não tem o ponto de luz exposto, né, atrapalhando a sua visão. Você pode pôr isso. Por isso que a norma coloca essa observação aqui. Eu posso pôr um de 160 volt-ampere aqui no ambiente, ou eu posso pôr, né, daria o quê? 16, né? 16 de 10 volt-ampere aqui. Você diz, o céu é o limite. Isso é o que a máquina vai fazer automático para você. Se você for fizer na mão aí, literalmente você pode colocar qualquer valor, desde que o cabeamento e o disjuntor ele esteja adequado para aquela potência, né? Ou seja, para a potência de 160 volt-ampere. Lembrando lá da fórmula, né? A corrente é a potência dividido pela tensão. Então você vai pegar o 160, né? Volt-ampere e dividir, vamos supor que é monofásico 220 volts, né? Então vai dar o quê? 160. Olha, deu zero, ó, não deu nem 1 ampere, ó. Corrente de 0,72 ampere. O disjuntor menor que eu já vi, mas eu vi dentro de uma máquina, né? Era de 1 ampere. Ou seja, virtualmente, vamos supor que toda a carga fosse essa daqui, né? Então, segundo a NBR 54, vamos supor que fosse 1 ampere aqui, ó, que a corrente máxima aqui, ó, tivesse dado 1 ampere. Então, teoricamente, eu teria que colocar um disjuntor, o circuito é monofásico, então é disjuntor termomagnético monofásico. Só que é um disjuntor o quê? Com 5 amperes a mais para eu poder proteger o circuito. Porque se eu coloco um de 1 ampere, você concorda que na hora que eu ligar essa carga ele vai desarmar? Então eu tenho que projetar ele baseado no superdimensionamento. Então, mais 5 amperes, né, para poder projetar, vai dar o quê? Um disjuntor de 6 amperes. Então, vamos supor que esse circuito fosse só essa luminária, vamos dizer aqui, desse ambiente, eu colocaria um disjuntor de 6 amperes para proteger esse circuito de iluminação. Do mesmo jeito, existe um cálculo operacional para tomadas de uso geral para o ambiente sala. Existem regras para o ambiente sala, o ambiente dormitório, que são os quartos, né? O ambiente cozinha, tem também para áreas externas, né? Já as tomadas de uso geral, olha, sabendo que a área referida depende, né? A área de maior, né? Deu 9, alguma coisa, né? Devemos fazer o cálculo do perímetro. Agora, para dimensionar tomada, agora eu vou explicar o porquê que provavelmente isso é uma teoria não só minha, mas do meu professor, na época que eu estava fazendo engenharia elétrica. Eles colocaram perímetro por quê?
você faz o quê? A soma dos lados aqui, já que ele é um retângulo, né? A sala aqui é um retângulo. Então, você fez aqui, ó, 2 vezes 3,5 mais 2 vezes 3,25. Então, deu 12 metros de perímetro, né? Deu 12,6 metros aqui. Então, para o ambiente sala, né? Sala aqui, você pega o perímetro que você calculou do ambiente e divide ele por 5. Aí, sim? Por quê, professor? Calma. Isso aqui é um cálculo operacional. Aí deu 2,52. E o Kiko, né? E daí? Olha, aproximando para o maior número inteiro mais próximo, ou seja, o maior número inteiro mais próximo de 2,52 é o 3, né? Então, aproximadamente deu 3. Isso quer dizer o quê? Olha só a observação, e vocês vão entender o porquê que ele dividiu por 5 aqui, ó. Assim, a sala terá um total de 3 pontos de força. Por quê, né? Cada um contendo uma carga teórica de 100 volt-amperes, ou seja, então eu teria 3 tomadas com carga teórica, né? Para cada um eu vou alocar 100 volt-ampere para cada um, beleza, dando um total de 300, né? Gerando um total de 300, espaçados a cada 5 metros. Dependendo do ambiente, o divisor aqui, ó, o numerador é o perímetro, o divisor é o espaçamento. Ah, professor, então quer dizer que o programa, o Proelétrica, ele vai pegar esse ambiente aqui, inclusive, ele até pergunta assim, qual que é o ponto inicial? Aí você clica aqui, aí ele conta, deu 5 metros, ele vai e vai brotar uma tomada aqui. Aí deu mais 5 metros, ele vai brotar outra tomada aqui. Deu mais 5, ele vai brotar aqui. Aí daí existe o algoritmo falando lá, ó, se der no meio aqui da porta, por exemplo, aqui, ó, porta ou janela, ele vai o quê? Ele vai desviar, porque não faz sentido eu colocar uma tomada na porta, né? Pode ter louco que queira fazer isso, né? Mas não tem sentido. Daí o programa ele vai espaçar ou para trás ou para frente para você colocar aqui a porta. Mas é igual eu falei, você clica com o direito do mouse, daí você coloca, aí você espaça do jeito que você quiser. Mas o programa ele vai fazer aparecer 3 tomadas. Por que que ele vai aparecer 3 tomadas? Porque o critério de divisão de espaçamento para a sala de estar aqui é 5 metros, dividido por 5 metros. Aí por isso, ó, quer ver? Ó, tem outros ambientes aqui, ó, lá na norma, deixa eu ver. Não, esse dormitório também é 5 metros. Dormitório, deixa eu ver. Copa eu acho que é diferente, ó. Copa ou Copa Cozinha, né? Divide por 3,5. Por que divide? Tá falando lá na norma que divide isso. Mas por quê? Qual que é a teoria científica? Albert Einstein, né? Newton, né? Não, não tem teoria, não tem super teoria atrás disso, não. Foi um cálculo operacional para fazer com que, né, antigamente os projetistas chegassem a uma conclusão. Não, eu tenho que colocar, igual deu aqui, ó, deu 3,51, então o número natural, né, o número inteiro mais próximo é o 4, então, eu vou colocar 4 tomadas espaçadas nesse ambiente. Ah, professor, mas essa casa aqui eu acho que precisa de mais tomada. Aí já vai ser o quê? Isso é uma observação de um possível cliente. Aí o cliente, por isso que eu falei, nesse projeto que eu fiz, a gente fazia o primeiro projeto, que era para entregar, para os clientes comprarem, né, para a construtora, e aí a segunda fase era o projeto de personalização. Vamos supor que para esse cliente aqui o cálculo deu 4 tomadas espaçadas aqui, né? Com as cargas alocadas aqui. Ah, não, eu vou ter, né? Eu vou ter um frigobar, eu vou ter, né, um freezer, vou ter uma geladeira. Ah, eu quero 6 pontos de força. Então, você coloca os 6 pontos de força. Esse aqui é um cálculo operacional para eu conseguir materializar esse projeto. Para ele, como se diz, ele sair do papel, porque senão nunca ele ia sair do papel. Já o projeto industrial, não, eu tenho motores, né? Eu tenho cargas específicas e bem dimensionada. E geralmente o dono ali da indústria, né? Dependendo aí do tipo de indústria, ele já tem já uma ideia. Ah, eu tenho uma fábrica de ração. Então eu preciso de uma máquina, né, que pegue lá os insumos, né, osso,
e faz uma moenda, né? Faça ali, né? Transforme esse osso ali, ou pode ser, aí depende do tipo de ração, né? Por tipo de animal, vamos supor que fosse para aves, né? Aí daí eu faria a quirela, né? Aí teria um forno para eu poder ressecar os grãos lá, né? Para poder fazer aquele milho ressecado e por aí vai, né? Um forno, aí, geralmente é a resistência, né? Então, eu tenho cargas bem específicas, então eu sei que cargas eu vou implantar na indústria. Por isso que eu falei que a indústria é muito mais fácil do que uma residência, porque eu não sei porque ainda esse projeto, né, essa residência não foi nem vendida. Então, esse cálculo aqui parece que foi tirado da cartola, mas ele foi projetado justamente para quando eu não tenho um cliente, eu não tenho um critério, eu consiga entregar esse projeto, o Proelétrica, o Auto que Ilumine, consiga entregar esse projeto, as luminárias, as tomadas, né, uso geral, uso específico. Professor, você falou aí, mas você não falou do cálculo de uso geral ou de uso específico, né? Já o cálculo das tomadas de uso específico, ele é bem óbvio. Ele é tomada para chuveiro, né? Então eu vou pegar o quê? Geralmente lá na norma, nessa NT001, da Equatorial, existem algumas tabelas que dão a ideia, né, de tomar, por exemplo, ar-condicionado, né? Quantos BTU é relacionado a quantos watts lá. Tem até a tabela de conversão. Então eu tenho padrões ali. O ideal é você já pegar o ar-condicionado específico, o que você vai instalar, né? E já ver a tabela de conversão dele, que o fabricante colocou ali. Geralmente a tabela genérica das normas técnicas de distribuição, elas, né, não são os cálculos assim perfeitos ali relacionado à máquina, né? No caso, o ar-condicionado, por exemplo. E antigamente, por exemplo, por que que o pessoal utiliza bastante para chuveiro esse aqui 4.400? É porque esse chuveiro era o único que existia na época, era o único modelo. Seja rico, pobre, era o único que você tinha para colocar o Corona, né, o velho Corona lá de 4.400. Hoje em dia você tem chuveiros aí que chega até 10.000 watts aí de potência. Então é isso, pessoal. Eu vou liberar aqui, esse documento aqui é a parte aqui, ó. Eu vou passar ele pro professor Paulo, que esse daqui é um resumo, né? Por isso que eu coloquei áreas aqui, né? Representando dormitórios, representando copa, cozinha, sala, para vocês entenderem como que é esse cálculo operacional. Aí por isso que faz sentido, ó, aqui, ó. Circuito 3, ó, tá vendo? Tudo que é tomada de uso geral e tudo que é luminária aqui, dependendo, se vocês derem uma olhada lá na área, né? Isso se tiver, que eu acho que não tem a área, né? O duro é isso. Não tem nem a escala. Deixa eu ver se tem a escala aqui. Se tiver, dá para vocês fazer o cálculo. Ah, tem escala, 1:50 aqui, ó. Dá. Ah, ó, já tem aqui, pelo menos a área já tem, ó. Aí, geralmente, no projeto, as cotas aqui, né, dos ambientes aqui, a gente deixa, né, para a gente justamente fazer e utiliza a escala, né, justamente para a gente fazer esse cálculo operacional. Se você considerar esse aqui do projeto que foi disponibilizado para vocês e fazer esse cálculo, vocês vão chegar, né, parece que ele tirou da cartola, né? Ué, por que que essas tomadas de uso geral dos quartos tem que ser 4 tomadas e tem que dar 1.800 watts, né? Por quê? De onde que ele tirou isso? Foi justamente desse cálculo operacional. Então, eu vou passar para o professor e aí vai disponibilizar aqui para vocês, tá bom? Então tá, pessoal. Fiquem com Deus, né? E até, como se diz, né? Até a próxima aula já é o professor Paulo, ele vai retornar aí a ministrar as aulas, tá? Prazer, viu? Deu para pegar bem aqui as informações, sim. Uhum. Essa é a parte mais canseira, essa do cálculo operacional.